Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você, vem comigo, em direção ao coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, nos alimentando nesta longa jornada em busca da felicidade e da perfeição. E como estamos a caminho, todos nós ainda temos a erva daninha dos vícios e dos defeitos, que precisamos arrancar. Mas tem alguns que são enraizados tão profundamente que não conseguiremos extirpá-lo nessa encarnação, então vamos enterrá-los bem fundo, cavando masmorras a eles. A nossa reflexão de hoje é da Epístola de Paulo aos Romanos, onde ele diz: Mas o justo viverá pela fé. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretam erradamente esta colocação de Paulo. Supuseram eles que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. É importante a gente lembrar que naquela época, que ainda vivíamos sobre os 10 mandamentos de Moisés, a prática era o culto exterior. Ir ao templo, fazer uma oferenda, rezar em voz alta. E passaram-se 2000 anos e continuamos a mesma coisa. Ser justo ainda é sinônimo de frequentar os templos, não importa qual seja seu segmento religioso, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia, indicariam a presença do homem justo. E ainda indica, não é assim? Homem que vai ao centro espírita religiosamente, assiste a palestra, toma passe. Aquele que vai no templo protestante, assiste ao pastor, clama em voz alta, aquele católico que vai à igreja todo domingo, toda vez que tem missa, e reza, mas acaba saindo dali, o que ele faz? Continua cometendo os mesmos erros que cometeu nas encarnações anteriores. Então, a gente consegue compreender que nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. Antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. O que nós precisamos hoje em dia é a coerência entre o que a gente ouve no nosso segmento religioso e o que pratica fora dele. E em todas as circunstâncias da vida. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, muitos de nós utilizam aquele provérbio que diz: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Então, Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel e viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade a Deus e a Jesus. Porque quando ele coloca que o justo viverá pela fé, também é importante a gente lembrar que até a chegada da doutrina espírita em 1857, todos os segmentos religiosos traziam a necessidade da fé seca, ou seja, você tem que acreditar nos dogmas, ou seja, nos pontos fundamentais. Eles não podem ser questionados. Um exemplo, a Bíblia diz que o mundo foi feito em 6 dias e que Deus descansou no sétimo. Se nós analisarmos hoje a geologia da Terra, nós vamos perceber que não foi assim que aconteceu. E que foram períodos geológicos de milhões de anos. Hoje, estima-se a idade da Terra entre 5 e 6 bilhões de anos. No universo que tem 13, 14 bilhões de anos. Então,
quando se lê e se acredita literalmente que está lá no início do Gênesis, a gente sabe que, infelizmente, não resiste a uma análise geológica a Bíblia. E aí nós poderíamos citar vários outros exemplos. Então, a fé cega, a tendência é ser substituída por uma fé raciocinada. O que é uma fé raciocinada? É acreditar naquilo que a gente vê, naquilo que a gente apalpa ou naquilo que a gente compreende através da filosofia. E isso a doutrina espírita nos dá a oportunidade de analisar. Por exemplo, a existência de Deus, a existência, a sobrevivência do espírito, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicação entre os dois planos da existência. Ninguém é obrigado a aceitar sem compreender os pontos básicos da doutrina espírita. Então, essa é a fé raciocinada. E lembrando que Jesus, há 2000 anos atrás, nos falava a respeito do tamanho da fé, da capacidade que nós temos de mover energias pela fé. Jesus curava. Nós, aquelas pessoas que têm uma fé ardente, também conseguem fazer curas através da imposição das mãos. Então, isso é uma fé raciocinada. Amigo, querido radionauta, então, é importante relembrar aquilo que Paulo de Tarso queria dizer, que temos que ser fiéis e viver de modo invariável com a fidelidade a Jesus. Então, a vida nos traz provas para testar a nossa fé. Chegam as enfermidades, chegam os desenganos, vem a ingratidão, vem a morte de seres queridos, vem a perda de amigos, e muitas vezes são testes para a nossa fé. Acreditar, por exemplo, vivemos um momento extremamente difícil aqui no Brasil. Tem muita gente que já desalentado, acabou ficando sentado à beira do caminho, mas temos que ter fé, porque sabemos que Jesus está no leme do barco chamado Terra e que nós vamos chegar brevemente em condições melhores. Então, esta é a hora, como disse Jesus, em que serão separados os bodes das ovelhas, ou seja, os bons ficarão aqui, aqueles que lutam pelo mal não terão mais oportunidade aqui na Terra. Então, é importante que tenhamos fé que a situação, as coisas vão melhorar no planeta Terra. E cada um de nós tem sobre seus ombros a responsabilidade de fazer a sua parte. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.